Rádio, TV, web, Ronco do Mar, a gente tem conversado com pessoas significativas, importantes, simbólicas da cidade de Paracuru. Estamos aqui com uma pessoa extremamente singular dessa cidade. O seu João Sapuril tem uma história que começou como pescador, né, seu João? Se apresente para a gente, diga seu nome e diga como o senhor começou na vida trabalhando. Foi assim, em primeiro lugar, boa tarde. E eu comecei a minha vida com muita dificuldade, acompanhando meu pai, com idade de 8 anos, para ir pescar na praia da Pedra Redonda. É uma praia que nós temos aqui em Paracuru, que é bem distante. Ela, do centro de Paracuru para lá, chega a dar 8 quilômetros de distância. Então, desde aí que eu acompanhava meu pai, que eles entravam para o mar à noite, e eu ficava em terra e eles entravam para o mar para ir pescar. E com o tempo, aí eu já entrava com ele num botinho muito pequenininho, que ele ia remar lá na frente do bote e virava as costas para mim. E eu assentado em cima de um pequeno banquinho. Aí ele tinha medo de eu cair na água e ele de costas para mim, ele me perder. O que ele fazia? À noite, ele amarrava uma corda aqui na minha perna e amarrava aqui na perninha do banco. Uhum. Com medo de eu cair na água e ele, quando ele olhar, não me vê mais. Aí ele me perdia. E se isso acontecesse, ele puxava pela cordinha e me encontrava. Botava o seu Sapuril de volta no bar. Era. Tão pequeno era o botinho. E aí fui começando com ele num botinho muito pequenininho. Depois passei para um paquete, que já era maiorzinho, uma embarcação maiorzinha. E depois, nessa época, existia a jangada de Piúba, que a jangada é a jangada conhecida, muito conhecida no Ceará. E aí eu já passei com a jangada de Piúba, com meus tios mais velhos, sendo aprendiz. Depois já passei a mestrar a jangada e fui seguindo na pesca nisso aí. E fui seguindo sempre num segmento melhor, coisa melhor, né? Foi ascendendo na. Exatamente. Aí depois chegou a pesca da lagosta, já chegou lancha motorizada. Aí eu comecei numa pequena lanchinha, na proa. Aí fui seguindo. Mas a minha mente era passar para um mestre, né? E queria dirigir a embarcação no alto mar, como cheguei a dirigir. Aí passei dessa lanchinha, passei para uma embarcação, outra melhor. Como? Sempre amostrando a boa qualidade. Porque eu acho que a gente só chega lá, vamos dizer assim, tendo essa imaginação boa de sempre fazendo o melhor e ir seguindo que você, com fé em Deus, você chega lá. E daí fui seguindo, passei por uma lanchinha, já para outra lancha melhor, que era a Lua. Eu saía daqui, mês de agosto, ia pescar no mar do Acaraú. Vamos dizer que tinha 30 barcos, só ia eu de barco, daqui para o mar do Acaraú para pescar. Mês de agosto, que é o mês que mais venta na costa. Nossa. E fui seguindo nisso aí, o meu valor foi aumentando, enquanto os outros ficavam aqui pegando, o meu patrão chamava assim,
coando água, porque não pescava lagosta, eu estava lá em Acaraú pescando bem. Enquanto ele chegava com 100 quilos, 200 quilos de lagosta, eu lá no Acaraú, com 9 dias de pescaria, eu chegava com 800 quilos, 1.000 quilos, as lagostas grandes, três caudas de lagosta dando 1 quilo. Que a lagosta era desse tamanho. Ela gostou, né? E daí, por isso aí, sempre mostrando uma qualidade de valor, uma qualidade boa, aí o meu patrão foi construir essa embarcação para mim. E construiu, fez a embarcação, e muita gente na época apareceu mestre querendo a embarcação, porque era famosa, era muito legal, uma embarcação para passar 3 meses no mar. Era tanto que eu nem queria, eu queria ficar na minha lanchinha mesmo, que eu já estava trabalhando tudo. Mas o meu patrão só queria se fosse eu que fosse para essa embarcação. E eu cheguei aí. Uma pessoa que o senhor já tinha passado por várias não, por todas as etapas e era credenciado para Perfeitamente. assumir um barco. Assumir o barco, perfeitamente. E ele queria, porque ele queria que eu fosse para o barco. E eu gostando muito dele, e ele gostando de mim, eu cheguei aí, para essa embarcação. Foi tanto que quando eu cheguei em terra, no barco menor, eles já tinham lançado o barco, como eu lhe falei, e tinham levado o barco para Fortaleza. Que era para quê? Para pegar a água e o óleo, porque aqui não tinha condição de pegar por causa de levar em catraia aquele negócio todo, não tinha. Aí o barco foi para lá para atracar no cais e pegar essa mercadoria. E eu fui por terra receber o barco lá. Já recebi o barco. Depois de 14 dias, eu atraquei no cais, peguei o óleo e a água, aí vim embora para cá para pegar o resto do mantimento, aquele negócio todo. E Depois de ser mais 6 dias aqui no porto, aí embarquei para o alto mar. Eu ia dar essa viagem aqui, no mar de Paracuru, e a outra ia para o mar do Pará, Maranhão, que o barco era para passar 3 meses no mar. Ele tinha competência para passar 3 meses no mar. Mas aí foi uma primeira viagem para o nosso mar aqui de Paracuru. Mas aí depois de 6 dias aí aconteceu o acidente. Não foi onda alta, não. A embarcação tombou. Quando eu fez isso aqui, virou. Emborcou sem ninguém esperar. Aí ficamos todo mundo preso dentro do comando, procurando a saída, o comando encheu d'água e a gente procurando a saída e ninguém contava. Até que uma hora eu vi um clarozinho assim que nem um espelho na parede, eu cheguei perto, aí notei que aquilo ali era uma saída, uma porta. E por aquilo ali eu saí, era uma porta mesmo. Depois daí ainda tive que nadar uns 7 a 8 metros, que era a altura do comando, onde nós estávamos lá no fundo do mar, para poder respirar fora d'água. Aí fiquei ao lado do barco, porque ninguém podia se encostar no barco, devido às ondas, que era muito alta, arrebentando o barco, aquele negócio todo. Eu tive que ficar afastado, assim, uns 8 metros a 10 metros, para a onda não me pegar e jogar em cima do barco. Aí era mais ruim, né? Eu morria mais ligeiro. Aí eu tive que ficar afastado. Isso era 7 horas da noite. De noite. Aí o barco foi tomando água, e aquele negócio todo, e ficou só flutuando, de proa para cima. Encheu d'água. Aí o que eu pensei? Eu disse, essa embarcação vai afundar e eu vou ficar aqui. Fazendo o quê? Eu vou fazer um jeito de ir embora para a terra. E aí já tinha saído o outro, meu companheiro. Aí fiquemos conversando os dois.
Aí falei pro outro, Alcide, nós vamos deixar o barco e abandonar a embarcação e vamos embora. Vamos nadar para ver se nós chegamos no seco. Ele disse, mas nós não chegamos, que nós estamos muito longe. Vamos ter fé em Deus que nós chegamos. Então vamos. Aí comecei. Ele nadando menos do que eu nadava mais do que ele, vamos dizer assim. Aí começava a nadar e ele nadando, me acompanhando. Só que eu me adiantava deles, porque ele nadava menos. Aí eu gritava, ele gritava lá atrás, aí eu esperava por ele, nós se encontrávamos. Passei uma noite assim, eu me adiantando dele, ele gritava, eu gritava também, esperava por ele, a gente se encontrava. Aí passei uma noite. Mas a onda era tão forte que quando a onda vinha para arrebentar em cima de mim, eu mergulhava, saía lá na frente por causa da pancada da onda. Porque batia em mim, ficava mexendo e eu tomando água, aquele negócio todo. Aí eu inventei essa maneira melhor de mergulhar e sair lá na frente. E aí quando deu 12 horas, aí a água mudou de temperatura. Com a água morna, para uma fria quase gelada. Aí complicou mais. E apareceu a barata d'água. Que eu beira de nadar tirar a baratinha do corpo. Que ela é tipo um mosquito muriçoca. Pica e fica sungando o sangue da gente. E aí complicou mais, porque eu tinha que se livrar das ondas e era a barata do corpo. 6 horas da manhã, a água voltou ao normal. Com a morna, a fria, a gelada já foi embora, porque era só na parte da madrugada, da noite, a água fria. Aí a água veio, voltou ao normal e a baratinha foi embora. Eu agradeci muito a Deus. Aí a gente avistou uma terra, o morro. Aí o outro me perguntou, mestre João, que morro é isso aí? Que terra é essa? Eu falei para ele, é Lagoinha. Aí ele disse assim, mas eu não escapo, porque eu vou cheio de cãibra, não sinto mais o mar bater nas minhas costas, eu sei que eu vou morrer. Você pode escapar, porque você nada muito. Dê lembrança à minha família, se você chegar a escapar, que eu vou morrer, eu não escapo. Aí, mas faça uma promessa, ele diz, já fiz foi muitas. Eu digo, mas a gente vai escapar, se Deus quiser nós chegamos. Aí eu comecei a nadar, aí vinha uma embarcação viajando quase no nosso giro, que vinha de Paracuru para o alto mar. Aí eu olhei para trás para dizer a ele que vinha essa embarcação no nosso giro. Aí não vi mais ele. E pronto, o Alcide morreu. E agora ficou só ele.